Bom, nesse dia bastante frio aqui no sul do país, eu venho tratar de um assunto bastante quente para o momento, que é justamente a proposta de reforma tributária, que, diga-se de passagem, não entra em vigor de imediato, ela ainda precisa ser votada, inclusive no Senado, mas que traz desde essa fase de proposta vários pontos polêmicos que podem ou não ser mantidos na aprovação. E antes de eu falar de todos os principais pontos, caso você ainda não esteja inscrito no canal Ética do Dinheiro, aproveita para fazer isso agora, se inscreve, ativa o sino das notificações e não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso é bastante importante para nós e acaba ajudando o canal a crescer. Bom, vamos lá então para os principais pontos que afetam os investidores direta ou indiretamente. Começando por aqueles investidores que são assalariados. Entra aqui uma isenção no imposto de renda maior do que a praticada até o momento. A proposta é que a base de isenção para imposto de renda para pessoa física, aquele retido na fonte, na sua folha de pagamento, por exemplo, que era ou é até o momento de R$ 1.903,98, passe para R$ 2.500, ou seja, quem ganha até R$ 2.500 em folha fica isento, conforme proposta, de pagar imposto de renda. E a partir desses R$ 2.500 começam as faixas de incidência de imposto de renda, obviamente numa carga mais leve, né? Ela é escalonada, vai aumentando conforme a renda, mas para quem recebe imediatamente acima de R$ 2.500, ela fica mais leve do que hoje, por exemplo. E aqui cabe salientar que esse ponto é bastante positivo para pessoas que são assalariadas e recebem nessas faixas de salário, de modo que em essa parte da reforma entrando em vigor, a pessoa vai acabar ficando com mais dinheiro no bolso. Isso, consequentemente, quando se trata de um investidor, por exemplo, pode se converter, ou melhor, seria excelente se pudesse se converter em aportes mensais. Então, a minha recomendação aqui é que, se você se enquadra nessa faixa, já se prepara aí para utilizar essa isenção, esse dinheiro a mais que vai ficar com você, para aportar na sua carteira de investimentos. Outro ponto da reforma que tem a ver com os investidores: a redução do IRPJ de 25% para 20%. Eram cobradas duas alíquotas, ou melhor, são cobradas duas alíquotas até o momento, né? Uma de 15% e outra de 10%, somando 25% no IRPJ, e passaria, conforme proposta, para 12,5% mais 10% em 2022, e depois, a partir de 2023, 10% mais 10%, somando 20%. De modo geral, isso é positivo para as empresas, porque pagando menos impostos, elas podem reinvestir mais dinheiro, fica mais dinheiro no caixa, por exemplo, e elas conseguem crescer numa velocidade maior, olhando para esse aspecto exclusivo, mas não é só esse aspecto, né? Então, fica aqui esse ponto positivo. Essa redução é uma vantagem, porque no final das contas o Brasil é recordista em cobrança de impostos para empresas. É um dos países com a carga tributária mais alta na pessoa jurídica e no final das contas esse ajuste acaba sendo positivo. Outro ponto bastante positivo que está sendo muito pouco comentado, que tem a ver com imóveis, e aí pega principalmente aqueles investidores que têm um capital maior e conseguem diversificar em imóveis físicos, ou mesmo investidores que tem majoritariamente na carteira imóveis para aluguel ou para revender futuramente. A boa notícia é que o ganho de capital oferido sobre os imóveis, ou seja, aquele ganho que você tem na diferença do valor de compra para o valor de venda, é até o momento tributado em pelo menos 15%. Ou seja, se você comprou um imóvel por R$100 mil e está vendendo agora por R$200 mil, você pagaria, se não tivesse direito a nenhum tipo de isenção, R$15 mil pelo menos de imposto sobre ganho de capital, que é aquela diferença de R$100 mil dos 100 para os 200 mil. Pelo novo molde proposto na reforma tributária, essa alíquota passaria a 5%, onde você, como investidor do imóvel, pode fazer uma atualização do valor do mesmo e aí pagaria esses 5% a qualquer momento. Ou seja, se em dado momento seu imóvel valorizou de R$100 mil, hoje o valor de mercado dele é R$200 mil, você quiser fazer essa atualização agora para não pagar tudo de uma vez lá na hora da venda, vai segurar ainda o imóvel, você pode fazer essa atualização ou mesmo fazer o pagamento na hora da venda também, mas numa alíquota bem inferior, uma alíquota de 5%, ou seja, conforme o exemplo, você deixaria de pagar aqueles R$15 mil de imposto e pagaria apenas R$5 mil. Bom, como nem tudo são flores, por outro lado, a gente tem um ponto bastante polêmico, talvez o mais polêmico dessa proposta de reforma tributária, que é a tributação dos dividendos, tanto das empresas quanto o rendimento dos fundos imobiliários, que antes eram isentos, ambos, tanto os dividendos
quanto os rendimentos dos fundos imobiliários. E junto disso, a extinção dos juros sobre capital próprio, que na prática também era uma forma da empresa distribuir uma espécie de dividendo, embora o juros sobre capital próprio não entre exatamente como um dividendo, como um lucro distribuído. Isso porque o JCP é lançado contabilmente antes da apuração dos lucros e acaba entrando no balanço da empresa como despesa, ou seja, a empresa acabava se beneficiando disso, embora ele tivesse ali uma cobrança de imposto de renda antes da distribuição para o acionista, né, uma tributação na fonte. Para a empresa em si, o JCP é positivo, já que serve como uma ferramenta para abatimento de imposto. Com a exclusão do JCP, a empresa não tem mais esse mecanismo de distribuição e, consequentemente, não consegue se valer desse instrumento para diminuir a incidência de impostos. E a cobrança de 20% sobre os dividendos das ações é simplesmente uma criação, então aqui não tem nada a falar. Empresas que pagam dividendos, se por alguns lados da reforma acabam se beneficiando, empresas em geral, pelo lado dos dividendos em si, dessa taxação dos dividendos, acabam sendo prejudicadas e automaticamente o investidor que recebe esses dividendos ou que projeta viver de dividendos também acaba sendo prejudicado, porque atualmente, se a empresa paga R$100 de dividendos, ele recebe esses R$100 líquidos. A partir da reforma, caso passe dessa forma, ele recebe R$80, já que tem esse desconto de 20%. Inclusive, essa parte está gerando dúvidas, tem muita gente falando sobre uma isenção para quem recebe até R$20 mil de dividendos no mês, só que essa isenção só serve para micro e pequenas empresas. E no final das contas, na Bolsa de Valores nós não temos nem micro nem pequenas empresas. Então, essa regra da isenção vale caso você seja um empresário, por exemplo, e você receba até R$20 mil dos lucros da empresa, ou R$240 mil no ano, transferidos da pessoa jurídica para a pessoa física ou para as pessoas físicas, né? Isso aqui é válido por CNPJ e não por CPF. Aí sim, conforme proposta, você tem a isenção, que bem da verdade sempre existiu. Então, no final das contas, o que você vai passar a ter é uma cobrança de imposto de renda de 20% sobre os dividendos que ultrapassarem R$20 mil por mês na sua empresa, caso você seja o empresário. Já para os investidores de bolsa, não existe mais isenção conforme proposta, e sim a incidência desses 20% sobre qualquer valor de dividendo recebido. Para os fundos imobiliários, a mesma coisa. Fundo imobiliário, inclusive, tem a característica de pagar mensalmente os dividendos, né, ou os proventos. E nesse aspecto, o que a reforma propõe é justamente tributar 20% desses dividendos. E aqui é importante deixar claro que os preços acabam se ajustando, ou seja, os fundos imobiliários não vão pagar menos dividendos no final das contas, né? Ou menor dividend yield. A tendência é justamente que o próprio mercado ajuste isso, ou seja, o preço das cotas tende a cair, se assim for, até que o dividend yield dos fundos volte a ser atrativo, buscando uma boa relação de risco-retorno. E ainda sobre essa questão de tributação de dividendos, cabe salientar que o Brasil é um dos únicos países que até o momento não cobra imposto sobre os dividendos das ações. E nos Estados Unidos, por exemplo, esse imposto é de 30%. E por conta disso, lá nos Estados Unidos, é muito mais comum a recompra de ações por parte da empresa como forma de remunerar o acionista. E o que eu quero dizer com isso é que talvez seja um movimento que a gente passe a ver com mais frequência aqui na Bolsa Brasileira também. E agora eu quero trazer um ponto positivo aqui em relação à desburocratização e também uma leve redução na incidência de imposto, que é a unificação da taxa de imposto de renda sobre a venda dos ativos. Até o momento, a gente tem 20% para day trade, 20% para fundos imobiliários e 15% sobre a venda de ações. Além disso, até o momento, para você utilizar prejuízos para abater de lucros futuros e pagar menos imposto de renda por conta disso, você só pode usar ações swing trade com ações swing trade, fundos imobiliários com fundos imobiliários, enfim, cada classe tinha ali as suas regras e uma não misturava com a outra, o que acabava deixando mais complexo o próprio imposto de renda. E essa nova proposta de reforma tributária propõe, com perdão da redundância, justamente 15% para todas as classes aqui em Bolsa de Valores, podendo também você misturar aqui lucro e prejuízo de uma coisa com outra. Então, por exemplo, você tem um prejuízo no day trade, você pode usar para abater no swing trade, prejuízo com fundos imobiliários pode utilizar para abater com day trade, enfim. Simplifica toda a coisa e cobra uma taxa unificada de 15% sobre o ganho de capital. E para finalizar, nós temos até o momento uma isenção para venda de até R$20 mil em ações, ou seja, se você vendeu até R$20 mil dentro do mesmo mês,
com lucro, esse lucro é isento de imposto de renda. E conforme a proposta, essa apuração simplesmente passa de mensal para ser trimestral, ou seja, não é mais R$20 mil mensais, e sim R$60 mil trimestrais. Na prática, conforme o meu entendimento, isso até pode ser positivo porque em um mês só você pode vender até R$50 mil com lucro, e desde que nos outros 2 meses do trimestre você não ultrapasse R$10 mil, não ultrapasse o montante total de R$60 mil, você segue sendo isento do pagamento de imposto de renda sobre o lucro. E a outra parte positiva disso é que alguns investidores, a depender do perfil, ficam emitindo DARF todos os meses para pagamento de imposto, né? Porque dependendo das operações que se faz ali, por exemplo, quem opera bastante day trade e afins, precisa emitir a DARF mensalmente caso tenha lucro tributável. E como na nova proposta a apuração é trimestral, então são 4 vezes por ano e não 12 vezes para quem é mais ativo no mercado. E por fim, um ponto que apesar de até o momento estar meio confuso, ao meu entender, é bastante negativo, é a queda da isenção dos R$35 mil para venda de ações no exterior. Ou seja, até o momento, se você vendesse até R$35 mil de ações no exterior dentro do mesmo mês, e isso tivesse dado lucro no final das contas, você não precisaria pagar imposto sobre esse lucro, apenas o que excedesse os R$35 mil, ou o que exceder, já que a gente está falando de algo que está em vigor ainda. Conforme o que dá para entender até o momento da proposta, essa isenção infelizmente cai. Inclusive aqui, se tiver algum especialista no tema, não só sobre essa parte, como sobre qualquer outra das partes que eu falei aqui, e tiver algo a agregar ou algum entendimento diferente, por favor comente aqui embaixo, faça suas considerações, porque isso certamente vai ajudar e agregar bastante para a comunidade aqui no canal. Aliás, independente se você é ou não especialista no tema, deixa aqui o seu comentário sobre os pontos da reforma, sobre aquilo que você achou da reforma, se você achou ela mais positiva do que negativa, ou o contrário, e quais pontos mais te chamam a atenção, dada essa proposta de reforma tributária, que ao meu ver, na soma de todos os fatores, ela é mais negativa do que positiva, dado que nas isenções ou diminuições de carga tributária ela é mais branda e mais agressiva nas novas incidências de imposto. E no final das contas, meu amigo, a gente vai ter que tirar um pouquinho mais de dinheiro do bolso para ajudar a sustentar a máquina pública. Dito isso, eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha agregado para você. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. E já aproveita também e fica com a gente assistindo um dos 2 vídeos que vão aparecer na próxima tela.